Estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida, aqui pela Itapu FM, o seu canal comunitário. Nós vamos agora para a mensagem final do nosso programa. Vamos falar sobre um salmo, né, Salete? O Nós temos Salmo vários salmos, né? 62. 62. Olha, Salmo 62. Eu vou fazer uma 62. leitura do primeiro e segundo versículo e depois nós vamos continuar. Esse salmo é muito bonito. É um salmo de Davi. Olhem só. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. E eu nunca serei derrotado. Bonito esses versos, né, Salete? Confiança, né? Confiança, Davi né? não teve uma vida muito fácil. Davi foi escolhido para ser rei, né, por Samuel, mas ele nem sempre fez boas escolhas. E ele foi no início da vida dele, ele foi perseguido pelo rei Saul, que o rei Saul tinha muita inveja dele e queria matar ele. E ele era jovem. E ele, inclusive, teve que se refugiar, saiu com seus soldados para fora, se refugiou em cavernas, mas ele nunca deixou de acreditar em Deus. E ele dizia que Deus era o seu refúgio e fortaleza. E é isso que para nós também, às vezes, somos injustiçados, perseguidos, a nossa vida está cheia de problemas, a gente tem que fazer a nossa parte e resolver, mas a gente tem que considerar Deus como nosso refúgio e fortaleza, assim como Davi fez. E houve uma época que Davi errou muito já quando era rei, mas ele depois, lá no final da vida dele, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. É verdade. Porque Deus não espera a gente isento de erros, mas Deus espera que a gente se renda à salvação de Deus. E quando a gente se rende à salvação de Deus, a gente retorna na nossa vida, faz meia volta e anda pelo caminho de Deus. Se arrepende, pede perdão e muda de atitude. Foi isso que Davi fez. Mas para ele fazer tudo isso, ele teve que ter aquilo que a gente falou que Jó teve, uma experiência pessoal. Ele Pessoal. conhecia Deus, ele sabia ao Deus que ele servia. E aí ele encontra este refúgio e ele diz que nunca será abalado. Na verdade, Davi foi escolhido por Deus, né? Essa que é a verdade, né? Foi escolhido para ser Quando rei. Saul gostava muito de Davi, porque Davi até tocava harpa para ele, Sim, acalmava ele, né? acalmava ele, mas depois que Saul ficou sabendo que ele era escolhido para ser futuro rei, ele começou a perseguir Davi, porque Davi estava sendo aclamado pelo povo, né? A Sim, inveja, né? inveja. A inveja é porque Davi estava realmente sobressaindo pela sua inteligência, pela sua fé em Deus. Depois teve algumas atribulações, como a Salete fala, né? E vieram então o tempo da reflexão de Davi, que foram os salmos, né? São reflexões muito importantes aqui de Davi nesses salmos, onde tem os salmos têm diversos autores, mas um dos maiores autores é o É o Davi, Davi. Davi, É. Salomão, o Asaf. Asaf também É. fez salmos também, mas esse 62 é muito significativo para nós, mostra toda a fé que Davi tinha em Deus. Vamos continuar, Salete? O verso 5 diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Olha, a gente não dá grito, nem choro, nem alarido na hora que a coisa aperta, né? É uma questão de fé. De fé. Então ele tinha tanta confiança em Deus que ele diz assim: eu estou esperando, eu tenho fé e estou silencioso, estou tranquilo. Estou tranquilo, mas tenho muita Tranquilidade. esperança, né? Isso é importante, Lá né? no verso Deus ele ainda diz assim: Em só Deus. Ele, só Deus é minha rocha e a minha salvação. Nada mais salva. No verso 7 diz assim: Ele é o meu alto refúgio e não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. E o verso 8 diz assim: confiai nele, ó povo. Em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus
é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. É Amém. verdade, nos momentos de aflição que a gente tem, de ansiedade, de depressão até hoje, é tão comum isso nas pessoas, né, Salete? Sim. Nesses momentos a gente precisa ter um companheiro, viu? Precisa ter alguém para desabafar. E ali no cantinho da nossa casa é que nós vamos ler um salmo e vamos nos abrigar nas mãos de Deus. É ali que nós vamos encontrar aquela calma interior para realmente tomar decisões certas na nossa vida. Então eu acho que é muito importante essa leitura desses salmos, porque eles trazem para nós, eles trazem uma calma interior e eles nos trazem assim momentos de reflexão que são saudáveis para a nossa saúde e para a nossa vida. A verdade é isso. O Salmo acalma a gente e esclarece todos os problemas que nós temos para encontrarmos a melhor solução, Salete. Quem Essa é que é a escreve verdade. salmos são pessoas que passaram o que nós estamos passando hoje. As aflições deles no passado são as nossas. E aí é como se eles estivessem nos dando a receita do que eles fizeram para passar tudo isso. Então, vale a pena ler. Eu vou contar para vocês uma situação que ocorreu há 30 anos atrás. Eu estava no hospital com o Marcos, nosso filho mais velho. Ele ia fazer uma cirurgia que ele teve um acidente de carro, ele foi atropelado de bicicleta e quebrou a perna. E eu fiquei no hospital com ele, o Gustavo ficou com o Reinaldo e nós estávamos ansiosos, preocupados. E enquanto o Marcos dormia no hospital, eu acompanhando ele, eu comecei a ler os salmos. E lia salmo, e lia salmo, e lia salmo. De repente veio a experiência pessoal, veio de cima para baixo um aquecimento tão bom e eu me tranquilizei e dormi. 7 horas da manhã nós já estávamos, o Marcos preparado para ir para o bloco cirúrgico e o Reinaldo chegou cedo, muito agitado, e ele disse: Mana, como é que tu estás tão calma? E eu disse: abaixo de salmo. Abaixo de Te salmo. lembra? Abaixo. Deu tudo certo, graças a Deus, é verdade, mas o salmo tem esse poder. Tem esse poder, Experimente. é verdade. Tem um salmo aqui, Salete, a nossa. Experimente, esses salmos são muito bons, viu? Uma dica boa da Salete, experimente.